Olá a todos, meu nome é Daniel Borges Fialho, eu sou médico neurologista. Vamos conversar hoje sobre a terapia genética dentro do transtorno do espectro autista. Há muito tempo me fazem algumas perguntas como mas estão havendo algumas pesquisas nos Estados Unidos, na Europa, sobre alterações genéticas dentro do transtorno do espectro autista, há algumas coisas que já estão sendo feitas, o que a gente pode ter de novidade? Então, primeiro, traçando o transtorno do espectro autista, dividindo ele em duas partes. A primeira delas é transtorno do espectro autista idiopático, transtorno do espectro autista sindrômico, quando ele está linkado a alguma outra síndrome, como a síndrome de Down, a síndrome do X frágil, a síndrome de Phelan-McDermid. O transtorno do espectro autista idiopático, o transtorno do espectro autista, onde ele não está linkado a nenhuma síndrome, onde há uma alteração entre um pool de genes. O que é isso? Gene A, B, C, D, E, que se somam e levam às alterações do transtorno do espectro autista. A gente chama de transtorno do espectro autista primário, um transtorno do espectro autista puro, sem nenhuma outra síndrome que envolva ele. Nós ainda estamos engatinhando, gente, na avaliação genética para o transtorno do espectro autista. Então, se a gente ainda está engatinhando para essa avaliação genética, como que a gente vai ter terapia para mudança, terapia genética para mudança no transtorno do espectro autista? Nós não temos terapias genéticas ainda, infelizmente, para isso. Nós temos algumas pesquisas relacionadas a genes específicos que levam a determinadas alterações. E esses genes vão ser alterados muitas vezes o mais rápido possível, às vezes até logo depois do nascimento, porque eles começam a causar alterações as quais nós não conseguiríamos reverter depois. Nós temos hoje em dia tratamento para algumas doenças neurodegenerativas que são alterações enzimáticas de uma enzima que leva, por exemplo, à conversão de uma molécula em outra. A falta dessa enzima leva a uma deficiência de uma determinada transformação, de uma determinada reação química que deixa de acontecer. Então a gente consegue fazer esse suporte e mudar isso. Mas nós não temos muitas terapias genéticas ao longo do mundo ainda. Nós estamos ainda engatinhando, somos muito novatos ainda quando se fala em terapia genética para algumas mudanças. Se ficou mais em voga agora essas terapias genéticas, porque quando nós, por exemplo, criamos a vacina para o Covid, nós fizemos algumas alterações genéticas em RNA de vírus, onde a gente consegue carregar uma mensagem diferente, né? Mas a terapia genética dentro do transtorno do espectro autista ela é muito mais complexa e ela está muito mais linkada ao transtorno do espectro autista sindrômico nesse primeiro momento do que ao transtorno do espectro autista idiopático ou transtorno do espectro autista primário, certo? Um abraço fraterno a todos.